Olá, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo à nossa igreja, seja bem-vindo à nossa experiência digital, seja bem-vindo à Capela. É um prazer ter você aqui conosco, é uma honra saber que você nos permite entrar no seu lar e adorar contigo. E eu quero começar essa noite, além de te receber na nossa experiência, eu quero começar dizendo que nós estamos iniciando uma fase nova. Você deve ter reparado um cenário diferente. A gente está arrumando as coisas aqui para a nossa próxima série, As Falas da Cruz. Vai ser muito legal. Nós vamos falar sobre as 7 falas de Jesus na cruz. Nós vamos ter várias surpresas, eu posso dizer isso para você. E se você não está aqui em Volta Redonda, nós vamos preparar essa série todinha para você poder assistir online. Agora, se você está aqui em Volta Redonda ou Barra Mansa, alguma cidade aqui perto, venha nos visitar. Eu prometo que nós vamos te fazer se sentir em casa. Os nossos cultos agora são às 7 da noite. Todos os domingos, às 7 horas da noite, nós começamos os nossos cultos aqui na Capela, Rua Tupi, número 115. Você já deve estar vendo o endereço aqui embaixo. Então, se você estiver por aqui por perto, venha nos visitar. Você vai se sentir em casa. E se você não estiver por aqui, nós estamos preparando toda essa experiência para você que está nos assistindo online, que também chama a capela da sua casa, também chama a capela de família. Nós vamos ter um momento de oração e eu quero te pedir que você ore aí na sua casa, ore para que Deus abra o seu coração, ore para que Deus fale com a sua família, para que esse momento seja um momento agradável. E logo depois desse momento, eu volto já direto com a palavra para a gente compartilhar a respeito dessa mensagem que eu tenho para compartilhar contigo, tá bom? Deus te abençoe, te vejo já já.
Espero que você tenha tido um bom momento de oração, espero que você já esteja aí com seu coração preparado. Hoje eu quero falar de um assunto muito delicado e exatamente pelo fato desse assunto ser delicado, nós precisamos de toda a ajuda que nós pudermos ter do Espírito Santo. Então eu sou grato que você tenha orado aí na sua casa e espero que essa oração faça efeito de verdade. Bom, antes de eu começar eu quero te contar uma história. Talvez você já tenha visto esse clipe espalhado pelo YouTube. Eu queria colocar ele aqui, mas eu vou contar a história brevemente. Você vai entender o que eu quero dizer com o exemplo desse vídeo. Eu assisti esse vídeo talvez 10 anos atrás, não me lembro, onde uma reportagem do Fantástico contava a história de um pastor e também pedreiro, uma pessoa muito humilde, que defendia com unhas e dentes a ideia de que ele podia ter um caso extraconjugal. Ele dizia que a Bíblia o autorizava a ter esse caso extraconjugal. Esse caso ficou famoso naquela cidade, virou uma polêmica, as pessoas achavam aquilo muito estranho, óbvio que era estranho, até que a equipe do Fantástico resolveu ir entrevistá-lo. Eu não estou aqui defendendo nenhum lado nem outro, mas eu quero contar essa história para que você entenda o principal ponto da minha mensagem. Quando a equipe do Fantástico chega naquele local, eles entrevistam o pastor põe a Bíblia sobre a mesa e ele lê um texto de Oséias. Oséias, para quem não sabe, é um livro do Antigo Testamento, de autoria do próprio profeta Oséias, que fala a respeito de Israel, na figura de linguagem de uma noiva adúltera, de uma noiva que não era fiel ao seu noivo. Esse era um retrato de Israel e um retrato futuro da igreja. Então é um livro poético, um livro profético, um livro com dificuldades interpretativas. E naquele livro, em um determinado ponto do texto, o pastor, que se dizia pastor, usou um versículo separado para justificar aquelas atitudes que ele queria ter. Qual era essa atitude? Uma irmã da igreja teve um sonho que teria filhos com esse pastor. E ela veio até a igreja, contou para o pastor, e o pastor diz assim na reportagem: portanto, nós entramos em oração, porque era algo muito difícil, que nós... Desculpa, eu não consigo contar sem rir. Era algo muito difícil que nós teríamos que fazer, eu fico imaginando a cena naquele momento, mas com toda a seriedade, me parece que ele acreditava naquilo que estava acontecendo. E aí, depois de oração, encontrou esse texto, e o texto dizia assim: toma a sua mulher, vírgula, adúltera, vírgula, e o texto continuava. O adúltera era um adjetivo, uma classificação da mulher do texto. O pastor, ao ler esse texto, leu da seguinte maneira: tome a sua mulher e adultera. Nesse momento, quando ele faz essa leitura, se você já viu esse vídeo, certamente você já está com ele na cabeça. Quando ele faz essa leitura, o repórter do Fantástico pede a Bíblia da mão dele, vira a Bíblia e fala assim: aqui não está escrito adultera? Não tem um acento aqui? E aí, na hora que ele mostra esse acento, a cena é hilária. O pastor põe a mão na cabeça e fala assim: ih, rapaz. E eu imagino que aquilo foi a gota d'água, porque ele percebeu o erro que ele havia cometido, ou que ele houvera cometido há um tempo atrás, que implicava o envolvimento de várias pessoas. E aí a reportagem continua, o pastor diz assim: foi até bom você trazer isso à tona, porque a gente precisa da ajuda do Espírito. Certamente a gente precisa da ajuda do Espírito. E foi isso que aconteceu. A reportagem termina daquele jeito e, obviamente, houveram várias consequências desse ato, mas eu contei essa história para dizer o seguinte: aquele pastor, ele leu um texto de maneira errada. Hoje me parece que isso é muito comum, principalmente no meio evangélico. A gente lê as coisas de maneira errada e a gente vive numa sociedade onde nós somos muito veementes em afirmar os nossos pontos de vista. O nosso ponto de vista, pelo menos aonde eu convivo, com as pessoas que eu convivo, que eu tenho visto, a minha pequena experiência, é que nós precisamos que o nosso ponto de vista seja a verdade absoluta. E eu quero te lembrar o seguinte: todo ponto de vista, ele é nada mais, nada menos do que a vista de um determinado ponto. Todo ponto de vista, ele é nada mais, nada menos do que a vista de um determinado ponto. E em falando a respeito de ponto de vista, na verdade eu errei aqui, eu falei em falando, você viu? Falando aqui? Em falando. Falando de ponto de vista, hoje eu quero falar sobre a verdade. E esse aqui é o assunto complicado, delicado, que
quis abordar desde o início. A verdade. Qual verdade? Essa talvez seja a primeira pergunta que venha na nossa mente quando a gente fala sobre verdade na nossa sociedade. Verdade absoluta, uma sociedade polarizada, uma sociedade dividida politicamente, uma sociedade intolerante, onde nós não conseguimos conviver com ideias diferentes. Portanto, hoje eu quero falar sobre a verdade. Mas qual verdade? Eu me lembro que uma vez numa reunião, um dos pastores que eu participo de uma mentoria com ele, né? Ele falou que um determinado amigo dele falou para ele que ele não cria nesse Deus porque ele era ateu, porque Deus permitia isso, permitia aquilo, e ele era ateu. E aí esse meu mentor falou assim, mas desse Deus aí eu também sou ateu. A gente precisa esclarecer qual Deus você está falando. De que Deus você está tratando para chegar à conclusão de que você é ateu. Da mesma forma, eu fiz um exercício aqui com a igreja no nosso culto presencial e eu falei para eles o seguinte, gente, vira todo mundo para a sua direita. E quando eu fiz isso, todo mundo virou para a esquerda. Porque a minha direita é a sua esquerda. Então, às vezes, parece até irônico, mas a gente precisa perguntar qual direita? A minha ou a sua? Nós precisamos falar a respeito do Evangelho. Mas qual Evangelho? Talvez você tenha ouvido algo que não reflete bem o Evangelho. Enfim, qual a verdade nós vamos falar? E para isso, eu quero usar um texto que está em Lucas capítulo 10, um texto muito famoso. É bem provável que você já tenha ouvido diversas pregações a respeito desse texto. É o texto que ilustra a história do bom samaritano, uma parábola que Jesus contou para ilustrar um ponto a respeito de misericórdia, a respeito de como tratar o próximo e por aí vai. Essa parábola é muito conhecida e hoje eu quero dividir esse ensinamento em duas partes. A primeira, o que você conseguir extrair da parábola do bom samaritano, acredito que já seja bom, porque não tem nada melhor do que aprender princípios extraídos da palavra de Deus. Mas, depois que a gente passar por essa passagem, eu quero extrair aqui uma frase, uma pergunta que Jesus faz que tem a ver com o nosso tema, sobre verdade e qual verdade. Ok? Então, se você tiver aí a sua Bíblia na sua casa, Lucas capítulo 10 é onde nós vamos ler. Nós vamos ler essa passagem que vai do versículo 25 até o versículo 37. São 12 versículos bem rápidos. Vamos lá. Enquanto eu vou lendo, eu vou fazer alguns comentários. Diz assim, certa ocasião, um perito da lei, ou um advogado da lei, ou alguém que entendia muito da lei, e é interessante ele falar o perito, o advogado, porque a gente está tratando de lei, então ele sabia o que estava falando. Certa vez, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Ele perguntou, mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que eu acho interessante, um comentário aqui, já logo nesse primeiro versículo, para a gente extrair alguns princípios, é o seguinte, todo perito da lei se preocupa com o que ele tem que fazer. Toda a pessoa que foi autenticamente, genuinamente salva se preocupa com o fato de, já que ele foi salvo, eu faço isso. A lei, ela exige que você faça algo para herdar a vida eterna. Assim era o entendimento desse perito da lei. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Existe uma diferença entre aqueles que querem ganhar a vida eterna e aqueles que ganham a vida eterna. E aqui Jesus deixa isso muito claro, a diferença entre o tem que e o já que. Quem é religioso pensa, eu tenho que fazer para XYZ. Quem tem um relacionamento com Jesus saudável, autêntico, genuíno, pensa, já que eu fui salvo, então eu faço X, Y e Z. E assim continua o texto no versículo 26. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. E como você a lê? Nós vamos voltar nessa frase aqui, porque essa frase é a frase-chave da minha mensagem hoje. O que está escrito e como você lê. Existe uma grande diferença entre essas duas perguntas. E aí ele respondeu, está escrito, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Esse é o resumo de toda a lei, de todos os profetas, está contido em todos os outros evangelhos, quando Jesus fala a respeito do resumo da lei. Mas aqui eu gosto de ressaltar que essa lei, esse mandamento supremo,
essa lei de Deus, ela tem duas partes, uma fácil e uma difícil. A fácil é dizer que ama a Deus. A difícil é amar ao próximo. Porque amar a Deus é relativamente, subjetivamente fácil para nós. Porque ninguém vê Deus. Ninguém explica Deus, como diz a música. Ninguém toca em Deus. Então, como no nosso entendimento muito pequenino, Deus está escondido em algum lugar que a gente não consegue ver, na verdade Deus habita dentro de você, e aí complicou mais ainda. Porque isso tudo é muito fora do nosso alcance, a gente pode dizer que ama a Deus quando a gente cumpre com os mandamentos da lei. Eu fui no culto, eu vou à igreja, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, eu sou bom para as pessoas, eu sou uma boa pessoa. E aí a gente pode dizer que ama a Deus. Mas o mais difícil é amar o próximo, porque o próximo é tangível, o próximo é tocável, o próximo está aí na sua frente. Esse é difícil, principalmente quando o próximo é seu inimigo. Não é à toa que Jesus disse: vocês ouviram dizer, ame o seu amigo, eu, porém, vos digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Porque se você ama seu amigo, você não faz nada demais. Olha o contraste que Jesus dá para a lei. E aí, ele continua, Jesus diz assim: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Note que Jesus usa uma palavra que eu quero usar junto com a pergunta-chave da nossa mensagem. Você respondeu corretamente, mas Jesus não disse você respondeu completamente. Você respondeu corretamente, mas não completamente. Também existe uma diferença gritante entre os dois e nós vamos falar sobre isso já já. Faça isso, ou seja, põe em prática o que você falou, amar a Deus e amar o próximo, e você viverá. Mas ele querendo se justificar, e aí eu gosto de dizer o seguinte: quem faz o que fala não precisa se justificar. Quem faz o que fala, ou seja, quem tem integridade, quem é íntegro, não precisa se justificar. Quem se justifica é porque não cumpre com a sua palavra. Então, se você cumpre com a sua palavra, você não precisa se justificar. E aí, esse perito da lei quis se justificar. Por quê? Porque ele sabia melhor do que ninguém conseguiria cumprir a lei toda. E, portanto, se não consegue cumprir a lei toda, se você quebra um pedaço da lei, você quebra ela toda. Foi o exemplo que eu dei na semana passada. Se você não viu a mensagem, você pode voltar na mensagem, falando sobre misericórdia. E ele fala, querendo se justificar, ele faz uma pergunta: mas Jesus, quem é o meu próximo? Tá, o mandamento é amar a Deus e ao próximo, mas quem é meu próximo? E aí Jesus conta uma história. A história vai do versículo 30 até o versículo 35. Eu não vou ler a história por inteiro, mas você conhece a história. Jesus conta a seguinte história. Ia passando pelo caminho de Jerusalém a Jericó, alguém que foi assaltado, que roubaram as suas roupas, e ele foi deixado ali quase morto. E aí, por aquela estrada, passou primeiro um sumo sacerdote. Note que essa estrada estava entre Jerusalém e Jericó. Jericó era uma cidade de refúgio. Jericó era uma cidade onde as pessoas descansavam da jornada que eles faziam desde a cidade de origem até Jerusalém na época dos festivais. Então, enquanto estava rolando o festival da Páscoa, da colheita, a festa das luzes, eles vinham, e se a viagem fosse muito extenuante, se eles não conseguissem completar a viagem naquele dia, eles paravam em Jericó, que ficava a aproximadamente 15, 16, 17 milhas de Jerusalém, para dormir e no próximo dia completar a peregrinação. Era uma cidade que recebia muitos estrangeiros. E, coincidentemente, essa pessoa estava ali indo, talvez, essa é uma conjectura minha, para um desses festivais. Passa por ali um sumo sacerdote. E o sumo sacerdote olha para ele e atravessa a rua, passa para o outro lado. E muita gente acha que o sumo sacerdote fez mal. Ele fala, esse cara aí ele não entendeu nada. Mas, na verdade, ele entendeu tudo. Porque, de acordo com a lei, se o sumo sacerdote, que era responsável por oferecer os sacrifícios no Santo dos Santos, que era o templo dos judeus, em favor da população de Israel e também dos seus próprios pecados, se ele tocasse em alguém no estado que aquele cara estava, ele seria feito cerimonialmente impuro. E por estar cerimonialmente impuro, ele seria desqualificado de fazer a performance dos rituais dos sacrifícios. Ou seja, se ele era o sumo sacerdote, se ele era o cara em comando daquela festa, se ele chegasse lá sujo, ele ia ter que esperar 7 dias. As pessoas não iam ter os festivais, porque ia passar a data. Naquele ano não seria possível perdoar os pecados de Israel. Então o sumo sacerdote fez o que era correto.
E é aí que mora o perigo. As pessoas que são religiosas fazem as coisas da maneira certa. Eles estabeleceram uma maneira para fazer as coisas, uma liturgia de culto e por aí vai. As pessoas religiosas fazem as coisas da maneira certa. As pessoas que têm um relacionamento com Jesus fazem as coisas certas. Se eu perguntasse para você qual seria a atitude normal de qualquer ser humano, a atitude normal de qualquer ser humano seria ajudar. Mas o sumo sacerdote fez o que a lei mandava. É por isso que Paulo diz que a letra, ou a lei, mata. Mas Jesus veio para nos dar vida. O sangue da nova aliança traz vida. E aí passa por ali também um levita que também era responsável por alguns dos rituais na entrada do templo. E ele faz a mesma coisa que o sacerdote. A religião ensina, por exemplo, se o sacerdote passou direto, o levita também passa direto. Passa por ali na história que Jesus conta um samaritano. Nós é que chamamos ele de bom, né? Mas passa por ali um samaritano. E aí você precisa entender que o samaritano era a pior ofensa para alguém de Israel. E Jesus contava essa parábola para os de Israel. Então, quando ele conta essa parábola, quando ele fala assim, passou por ali um samaritano, automaticamente começa a passar pelas veias do povo de Israel um ódio. Eles arrepiam. E aí eles falam, esse samaritano vai executar o cara, vai chutar a cabeça dele, vai roubar o resto que ele tinha. E aí Jesus fala, não. O samaritano cuida das suas feridas, derrama óleo e vinho, coloca ele no seu transporte, e como ele estava por ali de passagem, ele o leva para uma hospedaria, chega na hospedaria e diz, está aqui a despesa dele de 2 dias, muito provavelmente porque o samaritano se dirigia para um outro lugar, porque eles adoravam em um outro lugar, e aí ele oferece ao gerente da hospedaria 2 dias, e no 3º dia ele voltaria para pagar as contas que aquele hóspede deixou. A gente podia fazer aqui uma analogia bonita, né? Porque os judeus gostam de analogias e alegorias, onde Jesus é o samaritano que foi desprezado pelo seu próprio povo, que socorre aquele que está caído na estrada quase morto, que somos eu e você, que a estrada é a nossa peregrinação espiritual em busca de Deus e que ali nós nos perdemos e fomos assaltados por aqueles que exploram a fé. Eu poderia dizer para você que a hospedaria é a igreja, e aí ele foi colocado na igreja porque a igreja é responsável por cuidar das feridas, daqueles que foram feridos no caminho da peregrinação espiritual. Eu poderia dizer para você que o óleo que o samaritano coloca sobre as feridas daquele rapaz, significa a unção do Espírito Santo, ou seja, o entendimento de que ele foi salvo da morte naquele momento. Poderia dizer para você que o vinho, que eram carregamentos comuns, óleo e vinho, o vinho representava a nova vida, representava um fôlego de vida novo. Na verdade, o óleo e o vinho eram anestésicos e antissépticos que as pessoas carregavam nas viagens, que era comum. Por quê? Porque se alguma coisa acontecesse, eles tinham como tratar. Naquela época eles não tinham remédio, não tinha comprimido, não tinha anti-inflamatório. Então o óleo era anestésico e o vinho era antisséptico, por causa do álcool. O que eu acho interessante é que as pessoas pegam aquele texto, por exemplo, de Tiago, se eu não me engano, e diz, se há alguém enfermo entre vocês, chame os presbíteros da igreja, e eles ungem aquela pessoa com óleo e ele será curado, porque a oração do justo muito pode na sua eficiência e por aí vai. Mas isso não tem nada a ver, a pessoa está com dor de barriga, ou a pessoa está com azia, ou a pessoa está com uma dor na canela e você derrama óleo na cabeça dela. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O óleo era anestésico, então eles passavam óleo sobre o lugar onde estava doendo para que ele relaxasse a dor. Eram diferentes essências de óleo, não é esse óleo de cozinha que a gente tem hoje aí na nossa casa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E para piorar, as pessoas dizem que o óleo vem de Israel, mas na verdade ele comprou o óleo no supermercado, misturou na garrafinha, enfim, não quero entrar nesses detalhes. Eu poderia dizer tudo isso para você. Eu poderia fazer uma alusão que pode até te levar a uma determinada emoção, que diz que Jesus, sendo samaritano, nos acolheu e nos recolheu e nos colocou na igreja para que nós fôssemos tratados por 2 dias. Por quê? Ele pagou a dívida de 2 dias, 2 denários, mas no 3º dia ele volta para acertar a conta de maneira final. Eu poderia fazer tudo isso. Seria uma pregação fantástica. E se você é da Assembleia de Deus ou de alguma igreja mais pentecostal, você já ia estar rodando aí na sua casa dando glória a Deus. Isso é fantástico. Mas eu não vou fazer isso não.
Eu vou pular essa parte toda, vou continuar a parábola e vou concluir com as palavras de Jesus. Jesus disse assim: qual destes você acha que foi o que era próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? E aí ele responde com a conclusão óbvia do storytelling, né? A conclusão óbvia da mensagem de Jesus. Aquele que teve misericórdia, aquele que o ajudou. E aí Jesus diz: então vá e faça mesmo. Jesus concluía de maneira assim, é para deixar o cara sem resposta. Qual deles era o próximo? Esse que ajudou. Então você vai e faz mesmo. Não estou preocupado com a quantidade de versículos que você vai decorar. Estou preocupado com a quantidade de princípios que você vai praticar. Essa era a mensagem de Jesus. Existe uma frase de um cara chamado Ralph Emerson. Ralph Waldo, acho que é isso. Ralph Waldo Emerson, que diz assim: os seus atos ou as suas atitudes, elas são tão altas que eu não consigo ouvir a sua voz. Acredito que é bem próximo da frase de Francisco de Assis, se eu não me engano, que diz: pregue o evangelho e, se preciso, use palavras. Pode ser que essas duas frases retratem o que eu quero dizer hoje. Nós não fomos chamados para ser ouvintes da palavra, nós fomos chamados para ser praticantes da palavra de Deus. Com isso eu quero dizer o seguinte, uma das coisas que eu aprendi preparando essa mensagem, eu quero voltar lá naquela frase que nós destacamos aqui. Jesus pergunta para esse jovem que vem desafiá-lo: o que está escrito na lei? E o que você lê? Duas perguntas diferentes, e essa eu quero que seja a minha ênfase para nós concluirmos. Talvez, isso é uma conjectura minha, isso não é Bíblia, isso não é doutrina, isso sou eu tomando a liberdade de fazer uma análise sociológica do nosso contexto de igreja no Brasil. E eu cheguei à seguinte conclusão: talvez a grande falha da religião brasileira ou da fé cristã brasileira seja não perceber a diferença entre o que está escrito aqui e o que a gente lê. Talvez nós estejamos lendo as escrituras com as lentes erradas, né? Eu uso óculos, então, inclusive, percebi que meu óculos está bem sujo agora. Quando a gente lê com as lentes embaçadas, a gente tem dificuldade de ler. É muito comum a gente usar essa expressão quando a gente fala sobre interpretar textos. A gente precisa trocar de lentes. Por quê? Olha o que Jesus diz. Jesus, quando chega em várias ocasiões discutindo sobre a lei, ele fala assim: vocês ouviram dizer, eu, porém, vos digo. Isso indica que Jesus tinha, óbvio, toda a capacidade divina de cumprir com a lei, mas toda a intenção divina também de mostrar que a lei não serve para salvar, só serve para apontar o pecado. Paulo deixa isso muito claro. E aí Jesus, nesse contraste dele, eu acho que ele, se eu for audacioso, se eu for pretensioso, se eu for arrogante a ponto de dizer que eu entendo as palavras de Jesus no nosso contexto de hoje, pode ser que não, mas se eu tiver essa prepotência, eu gostaria de dizer o seguinte: hoje trocar de lente significa que nós temos que ler as Escrituras mais como Jesus e menos como Aristóteles. O que isso quer dizer? Aristóteles, o pai da filosofia. O que isso quer dizer? Que nós temos no nosso meio muita filosofia e pouco Filadélfia. Os dois vêm da mesma raiz, filo. Muita filosofia, mas pouco Filadélfia. Filosofia é amor pelo conhecimento, Filadélfia é amor ao próximo, amor fraternal. Hoje a gente lê as Escrituras com muita filosofia, diversas interpretações, denominações diversas, debates sobre o que pode e não pode, o que é, o que não é. E no meio do debate do que pode, não pode, é e não é, nós esquecemos de praticar o que Jesus nos ensinou a praticar, o amor. Tem muitas pessoas dispostas a sacrificar o amor em detrimento das Escrituras. É claro que eu não quero propor mais um debate polêmico e te dizer que você tem que abrir mão das Escrituras, não. Mas se você for colocado à prova, eu acredito que todo o conhecimento do universo sem amor não vale de nada. E aí eu me lembro de Paulo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, de nada valeria. Ainda que eu tivesse todo o conhecimento do mundo, mas não tivesse amor, eu seria como um sino que soa
sem sentido. Ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, sem amor, de nada valeria. É o amor que é a cola de tudo que Jesus nos ensinou. Conhecimento é importante. O amor é crucial. Duas coisas diferentes. A gente precisa ler mais como Jesus e menos como Aristóteles. Mais Filadélfia, menos filosofia. A gente precisa ler mais como Madre Teresa de Calcutá e menos como João Calvino e Martinho Lutero. Martinho Lutero e João Calvino são exponencialmente importantes para a história da igreja. Exponencialmente importantes para a história do Evangelho. Claro, os documentos que escreveram, as conclusões filológicas que chegaram, mas não são mais importantes do que a prática do amor. Eu acredito que ninguém vai se lembrar de você pelo tamanho da biblioteca que você construiu. Eu acredito que as pessoas vão lembrar de você pelo tamanho do impacto que você deixou na vida delas. Mais Madre Teresa, menos Calvino e Lutero. Mais inocência, mais criança, menos ceticismo, menos adulto. A gente é inocente para muita coisa que não deveria ser inocente e cético para aquilo que nós deveríamos ser inocente. Afinal de contas, Jesus disse que se nós não fôssemos como as crianças, nós não seríamos capazes de herdar o reino de Deus. Bom, o que eu faço com isso tudo então, Pedro? As minhas 3 aplicações finais. Hoje eu vou te dar 3 pontos de aplicação. O primeiro deles é o seguinte: você precisa entender que a sua verdade, ela pode estar correta, mas eu garanto para você que ela não está completa. A sua verdade, ela pode até estar correta, mas eu te garanto que ela não está completa. Jesus responde assim, ele fala para o jovem: você respondeu corretamente. Mas conhecendo o coração do jovem, sabendo que ele continuaria o teste com Jesus, Jesus propõe a história, a parábola, para mostrar para ele algum outro ângulo que ele não tenha visto. Se eu te fizer a pergunta, como é que faz para chegar em Nova York? New York. Você vai me responder: isso é fácil, você vai em Guarulhos, pega o avião, vai para Nova York. Tá certo? Claro que tá certo. Tá completo? De maneira nenhuma. Porque eu preciso me deslocar daqui, eu preciso sair de Uber, ou de táxi, ou de carro, ou de ônibus. Se eu for de ônibus, eu vou chegar no terminal Tietê, em São Paulo, e de lá eu preciso me deslocar para Guarulhos, eu preciso pegar um Uber, ou eu preciso pegar 2 metrôs, e aí eu preciso fazer o check-in. E se eu me esforçar para contar toda essa verdade completa para você, ainda assim ela não será completa, porque pode ser que seu ponto de partida seja diferente. Assim também é com as Escrituras, porque eu posso te dar todas as verdades absolutas que eu acredito na minha própria crença, nessa cultura relativista que nós temos e subjetiva que nós temos. Ainda assim ela não vai ser completa, porque pode ser que seu ponto de partida seja diferente. Essa é a mágica das Escrituras, que elas se renovam, que ela é afiada como uma espada de 2 gumes. Porque eu leio e vejo X, você lê e vê Y. Quando a gente junta nossas 2 visões, a gente vê a cruz. Tá entendendo? Você lê um negócio totalmente diferente de mim, mas quando a gente junta em amor, em misericórdia, porque a característica de um cristão é misericórdia, a gente vê a cruz. Tudo aponta para a cruz, tudo aponta para Jesus. Aí as coisas ficam muito mais fáceis. Aí a tão famosa tolerância que nós pregamos no Brasil fica fácil de ser aplicada. Primeira aplicação: a sua verdade pode ser correta, mas certamente ela não está completa. Segunda aplicação: nós precisamos trocar as lentes com frequência para aumentar a nossa abrangência. Trocar as lentes com frequência para aumentar a nossa abrangência. Aqui no nosso cenário, nós temos 3 câmeras nesse momento. Uma tem uma lente com uma determinada extensão, a outra tem uma lente um pouco menor e a outra está sem lente. Cada uma tem uma função. Quanto maior o seu foco, menor a sua abrangência. Quanto maior a sua abrangência, menor o seu foco. Às vezes, nós precisamos olhar para o Evangelho, para o próximo, para a prática, para a doutrina, de uma maneira abrangente. Lá do alto, uma visão panorâmica.
Às vezes nós precisamos de foco. Um diferente do outro, mas se completam. Nessa cultura, principalmente no meio político, com essa divisão que a gente tem no nosso país, as pessoas chegaram a... Me parece, né, que a maioria das... Estou generalizando aqui, pode não ser o seu caso, mas me parece que as pessoas chegaram na conclusão de que concordar é a mesma coisa que compreender. A gente não aprendeu a falar assim, cara, eu te compreendo, eu entendo o que você está fazendo, eu entendo o que você está falando, mas eu não concordo. E isso não precisa ser motivo de guerra. Me parece que as pessoas não sabem fazer isso. Como já dizia a música famosa de Stevie Wonder, Why can't we all get along? Por que a gente não consegue andar juntos? Por que eu tenho que polarizar? Por que o torcedor do Flamengo e do Vasco não consegue andar juntos? Por que o de esquerda e de direita não conseguem andar juntos? Afinal de contas, esquerda e direita fazem parte do mesmo corpo. Talvez a gente tenha entrado na utopia política, e eu não tenho autoridade para falar de política, por isso não vou entrar em detalhes, mas talvez a gente tenha entrado na utopia de que um país democrático vai exercer um regime político de um só ângulo. É só esquerda ou só direita. Como eu disse, eu não sou especialista político, mas pelo que eu vejo, isso nunca vai acontecer. Sempre vai haver uma tendência para a direita e sempre vai haver uma tendência para a esquerda. Qual é o segredo? O equilíbrio. Em algumas mensagens anteriores eu disse o seguinte: a resposta para a política no Brasil não é um político novo, é uma política nova. Não é um político novo. A gente está acostumado a depositar em um candidato, em um político, toda a nossa esperança. Coincidentemente, o nosso presidente atual, ele tem um nome do meio, Messias. Nós costumamos colocar como uma figura messiânica o candidato. A solução para a política em qualquer lugar não é um político novo, é uma política nova. E é uma política nova baseada no Evangelho. As pessoas falam assim, política e religião não se misturam. Exatamente por isso que Jesus disse que o reino dele não era daqui. O reino dele era de outro lugar. A nossa função aqui não é dominar a política. A nossa função não é dominar o governo. A nossa função não é nada disso. A nossa função é servir em amor. Seja direita, esquerda, central, se é que é assim que fala, né? Centro, enfim. Essa é a nossa função. Compreender e concordar são duas coisas diferentes. Troque as lentes com frequência para aumentar a sua abrangência. Faça esse exercício. Sente na mesa com quem discorda de você. E aí chega para essa pessoa e fala, cara, me explica, o que é que você crê a respeito do assunto X, Y ou Z? E ouça sem a intenção de responder. Porque a gente tem a mania de ouvir com a resposta pronta já, então a gente não ouve. Ouça sem a intenção de responder. E quando a pessoa acabar, você fala o seguinte, cara, muito obrigado pela sua opinião. Vou pensar, absorver e talvez numa outra oportunidade eu te ofereça um outro ponto de vista. Isso é fantástico. Isso traz paz. Por último, a minha última aplicação. Eu falei sobre a sua verdade pode estar correta, mas nem sempre completa. Eu falei sobre trocar suas lentes para que você tenha mais abrangência. Mas a minha última recomendação é que você esqueça as lentes e opere à vista. Esqueça a lente e opere à vista. Quando Paulo escreve a carta aos Efésios, no primeiro capítulo, na introdução dele, ele faz uma oração fantástica. Paulo fala assim, Efésios capítulo 1, versículo 17 e 19, para a gente encerrar. Paulo fala assim, eu peço que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Tá, até aí tudo bem. Nós falamos sobre pleno conhecimento há um tempo atrás. Aí Paulo diz assim, eu oro também, ou seja, uma oração extra, eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Ou seja, aqui ele está falando das lentes, da interpretação, aqui ele está falando do cuidado de não ser absolutista. Eu olho para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, óbvio que ele está falando em relação a Jesus Cristo, a fim de que vocês conheçam o quê? Para que você precisa de olhos iluminados? Com luz, para enxergar bem. Você precisa disso para que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, a riqueza da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua força. Olha só, 3 coisas quando você tem os seus olhos, a sua visão iluminada. Primeira, você conhece a esperança para a qual você foi chamado.
Eu falei aqui há pouco, Jesus declarou que esse reino, o reino dele não é daqui. Você tem noção da esperança para a qual você foi chamado? Talvez você está me assistindo aqui online, talvez tropeçou por esse canal, talvez esteja assistindo até fora de época, e aí conseguiu chegar até esse ponto da mensagem, pensando, o que isso tem a ver comigo? A gente entrou numa paranoia de colocar a religião de lado, né? A espiritualidade de lado, como se nós não precisássemos dessa resposta. Você tem noção que a vida depois da sua morte física foi determinada que houvesse um objetivo? Que Jesus separou para você uma vida eterna para sempre, né? Uma vida eterna para sempre, que começa a partir do momento que você tem esse entendimento, uma vida sem sofrimento, sem dor, uma vida plena, uma vida que você não tem nem condição de pensar e imaginar como é experimentar essa vida. Essa é a esperança para a qual ele te chamou, que não nos aponta. Essa esperança, você precisa de olhos iluminados. E aí ele fala sobre a riqueza da gloriosa herança nos santos. E eu gosto de dizer o seguinte, enquanto você está vivo aqui nessa terra, a riqueza que você tem reservada para você não está no céu nem no pote de ouro no fim do arco-íris. A riqueza que você tem reservada para você está no bolso do seu irmão, está no bolso da sua irmã, está no bolso daquele que professa a mesma fé que você. Se você está passando necessidade, a resposta da sua oração está no próximo. E se você está passando abundância, a resposta da sua oração, porque você deveria estar orando, como é que faz para gastar esse dinheiro aqui no reino de Deus? A resposta da sua oração está na necessidade do próximo. Se você tem demais na sua casa, você não precisa comprar mais geladeira, você precisa comprar mesas maiores, para que mais pessoas sentem à mesa contigo e você compartilhe com eles. Você não precisa de mais contas bancárias, você precisa de outras contas bancárias de outras pessoas para você distribuir o seu dinheiro. Essa é a riqueza que Deus tem separado nos santos. E por último, a grandeza incomparável do seu poder. Talvez a razão pela qual nós estejamos vivendo uma vida sem graça, um evangelho sem graça, um evangelho sem novidade de vida, é porque acabou o poder. Eu lembro que Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz o seguinte: quando eu vim até vocês, eu não vim com palavras eloquentes, eu vim com demonstração de poder, porque o evangelho não se resume a palavras, o evangelho se resume a demonstração de poder. Nós precisamos de mais poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Precisamos ver mais cura. Qual foi a última vez que você foi no hospital? Orar aleatoriamente pelas pessoas. Chegou lá no horário de visita, 4 horas no hospital, falou, vem fazer visita aqui. Para quem? Para todo mundo que está doente. Chegou lá, levou seu violão, cantou desafinado e mais uma unção desce do céu e aí as pessoas são curadas. Qual foi a última vez que isso aconteceu? Qual foi a última vez que você viu alguém chegar para você pedindo socorro e falar, cara, só você vai conseguir me ajudar, porque ele vê em você o Espírito de Deus? Qual foi a última vez? Se faz muito tempo, é muito provável que você tenha deixado apagar essa chama do Espírito na sua vida. Então hoje, o meu encorajamento para você, a minha esperança é que você saia daqui pensativo, talvez até confuso, a respeito das suas convicções. Eu quero te convidar a abrir mão das suas convicções por um tempo e reestudar aquilo que você vê nas Escrituras com lentes diferentes, para que você possa entender, talvez, aquilo que você nunca tenha entendido, o verdadeiro amor de Jesus, o verdadeiro amor de Deus para conosco. Entender que há uma diferença entre aquilo que você lê e aquilo que está escrito de fato. E quando você entender essa diferença, você possa praticar tudo aquilo que o Espírito Santo te lidera em amor. Amém? Vamos orar? Pai, eu te agradeço por essa oportunidade de falar com os meus irmãos, com as pessoas que nos assistem nas suas casas. Muito obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado pela revelação das Escrituras que nós temos. E obrigado porque o Senhor é misericordioso para conosco, nos proporcionando oportunidades de aprender a cada dia. A minha oração é que cada um que ouve o som da minha voz e que me assiste seja confrontado com as suas convicções e que essas convicções sejam ajustadas ou transformadas pelo Espírito Santo à medida que eles amadurecem e se parecem mais com Jesus Cristo. Amém. Cara, que bom que você conseguiu acompanhar essa mensagem até aqui. Se você estiver assistindo até agora, é porque você perseverou. Fico muito feliz com isso. Eu quero te dar 2 recomendações. A primeira delas é participar conosco das nossas igrejas. Nós temos igrejas espalhadas pelo Brasil inteiro. Você acredita nisso? Nós temos igrejas espalhadas pelo Brasil inteiro. Nós temos até igreja online.
O que é a igreja? A igreja é um grupo pequeno de pessoas que divide as suas dores, que aprende junto, que caminha junto, que se dedica aos ensinamentos que a gente passa aqui, tanto na igreja quanto na leitura das escrituras. A igreja é um grupo de pessoas pequeno que compartilha dos seus bens, que ora junto e que cresce junto. Aqui a gente chama de grupos de conexão, mas é a igreja. Se você quiser participar dessa igreja conosco, basta você... Olha só que coisa fantástica. Isso é coisa do século 22, não é nem 21. Olha que coisa fantástica. Você vai pegar o seu telefone aí, que você está me assistindo. Se você estiver me assistindo no telefone, você vai precisar de outro telefone. Mas depois você volta aqui, você vai pegar seu telefone, vai abrir a câmera, você vai apontar para esse código aqui. Cara, vai acontecer um negócio no seu telefone. Se fosse 2 anos atrás, você ia assustar. Você ia falar assim, nossa, que tecnologia. Hoje não, hoje a gente aprendeu a usar. Vai abrir aí no seu telefone uma sugestão para mandar uma mensagem para um número no WhatsApp. Sabe de que é esse número? Meu. Você vai me mandar uma mensagem e aí eu vou te conectar com os nossos líderes de grupos de conexão. Olha que fantástico. Eu estou colocando aqui na sua mão a oportunidade de você conhecer gente igual você que está em busca de respostas como você. Cara, fantástico. Você precisa participar. Não desliga esse vídeo antes de fazer isso. Escaneia esse código aqui. E aí você vai me mandar uma mensagem, fala, ó, eu quero participar de um grupo. Deixa comigo que eu vou te conectar durante a semana, tá bom? E o último é o seguinte, da mesma maneira, como eu falei do grupo de conexão e desse código, agora nós vamos colocar um outro código aqui na tela. É o código para aqueles que querem nos ajudar financeiramente. Eu não sei se você sabe, mas tudo que a gente faz custa dinheiro. Nós não moramos em Cuba. A gente não recebe verba do governo para fazer as coisas, né? A gente não divide tudo que a gente tem igualmente entre todos. Seria fantástico se a gente conseguisse fazer isso e todo mundo vivesse bem. Mas, como nós vivemos num mundo capitalista, num país capitalista, nós precisamos de dinheiro para pagar a câmera, nós precisamos de dinheiro para pagar aluguel. Recentemente, se você estiver vendo essa mensagem, você vai me ajudar com isso aqui agora. A gente precisa comprar equipamento de som novo, porque a gente fez uma mudança aqui. Inclusive, na semana que vem, você vai ver o culto de uma maneira diferente. Nós estamos preparando, por isso que a gente está gravando aqui do lado de fora, ali dentro é uma surpresa. Nós estamos preparando tudo aqui para você... Cara, você vai ter um gostinho de como é o nosso culto, beleza? Ó, vai ficar fantástico. Eu acho que nunca na história do Brasil nenhuma igreja fez igual. Pegou a propaganda? Então nós estamos preparando lá. Para isso a gente precisa comprar equipamento novo. Ah, isso aí é desperdício de dinheiro. Cara, se você não quer ajudar, não tem problema, não precisa ajudar, isso não é obrigação. Eu não vou tentar te convencer. Agora, se você quiser ajudar, se você falar assim, cara, eu gosto da mensagem da capela, eu gosto da mensagem que é pregada lá. Você não precisa gostar de mim, não, porque tem outros pregadores. Mas eu gosto dessa ideia, dessa igreja, nós estamos precisando de mais igrejas assim. Aí você ajuda. O que você vai fazer? Você vai pegar o seu telefone celular, vai abrir a câmera, vai apontar para esse código aqui. E aí ele vai te dar uma sugestão de abrir o PicPay. Se você não baixou o PicPay ainda, você vai baixar o aplicativo, fazer o seu registro, cadastrar lá o seu cartão de crédito para fazer suas doações. Se você já baixou, ele vai automático, vai abrir ali o perfil da capela no PicPay, e aí você coloca assim, R$5.000, doar. Pegou? Vai que aparece alguém na internet que está assistindo isso daí, né? Nós estamos orando. Mas, brincadeiras à parte, se você quiser doar o valor que você quiser doar, você não precisa fazer nenhuma campanha, não precisa ser 10%. O que você determinar no seu coração, se você quiser ajudar, vai ser bem-vindo e nós vamos usar com responsabilidade. Tanto para o que a gente está fazendo aqui nesse momento, eu não vou mentir para você, esse é um momento onde nós estamos nos preparando aqui para servir melhor tanto a comunidade online quanto a nossa comunidade, mas no ano que vem, assim que as vacinas saírem e as coisas voltarem ao normal, nós já temos lá atrás alguns projetos sociais preparados, aula de arte marcial e por aí vai, então a gente quer servir a comunidade. Hoje chegou para mim uma oferta de fazer um evento aqui para a comunidade nas sextas-feiras. Precisa de dinheiro, cara. Precisa de dinheiro para pagar a luz, precisa de dinheiro para fazer lanche para a molecada. Precisa de dinheiro. Então, se você quiser ajudar, como você sabe que aqui tudo é transparente, todo mês você recebe um relatório, fique à vontade, escaneie esse código aqui, a sua colaboração será bem-vinda. Agora, o último aviso é o seguinte, semana que vem, nós vamos começar o culto, como eu disse, de uma maneira diferente. Você não vai me ver sentado aqui mais. Aí é a hora que você fala assim no seu sofá, tava tão bom. Você tá parecendo assim uma mistura de Dave Leonardo com Ed Renekiewicz. Caraca, eu me botei lá em cima, tá vendo? Fiz uma mistureba, uma salada de fruta aqui. Tem gente que vai me odiar, né, por causa disso. Mas eu tô aqui sentadinho e tal. É legal. Cara, o que a gente aprendeu nessa pandemia com isso foi fantástico. Mas nós vamos mudar o nosso formato porque eu quero que você tenha um gostinho de como é estar aqui com a gente. Então, a gente tá fazendo o máximo para você poder sentir isso, tá? Semana que vem, a próxima mensagem online, você vai ver ela gravada de ângulos especiais para você se sentir aqui com a gente, como se você estivesse sentado aqui, mas ela vai estar gravada lá dentro, no nosso auditório. O que não quer dizer que você não faz parte da nossa família.
Você é parte da nossa família da mesma maneira, só que nós vamos produzir um conteúdo com um visual diferente. Se prepare, eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? No mais, tenha uma ótima semana, que Deus te abençoe e te dê oportunidades de praticar essa tolerância e essa paciência que nós pregamos hoje. Fique com Deus e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Tchau, tchau.